Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Nesta terça-feira, teve a apresentação do técnico Marcelo Cabo. Agora, treinador da equipe do CSA. E que inclusive coloca o time em campo nesta quarta-feira no confronto diante do Cruzeiro na cidade de Arapiraca, 6h30 da noite, pela segunda rodada do Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Na íntegra, você vai acompanhar aqui no canal Orlando Batista a apresentação do técnico Marcelo Cabo, as falas também de Marlon Araújo e também de Alarcon Pacheco. Antes, deixa eu pedir a você que não esqueça de deixar o like, de fazer o comentário a respeito da chegada do novo técnico da equipe azulina. Se você está vendo a gente pela primeira vez, acompanhando o canal pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho. Vamos então à entrevista coletiva do novo técnico do CSA, o Marcelo Cabo. Inclusive começando com a fala do Marlon Araújo. Boa tarde, Oscar. Boa tarde à Nação Azulina. Boa tarde à imprensa aqui presente. Peço licença para começar a apresentação citando um texto bíblico que me marcou nesse 22 de janeiro, que foi o dia do meu aniversário. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Minha gratidão a todos que sempre me acompanharam e sabem do meu comprometimento e da missão que é estar no CSA. E é por isso que a gente chega nesse momento para apresentar o Marcelo Cabo como novo comandante técnico. Quero aqui fazer uma ressalva ao comandante técnico que sai, que foi o Rogério Correia, uma pessoa que eu fiz uma amizade, nutri uma amizade. É um cara que eu aprendi a gostar, mas que a gente precisou mudar a rota e a rota foi mudada e nada melhor do que os atalhos para que isso pudesse acontecer. E eu não preciso apresentar o Marcelo Cabo. A nação azulina conhece, o futebol de Alagoas conhece, e eu tenho a certeza, e a palavra que é sempre falada no futebol, convicção, de que mudamos a rota para conquistar todos os objetivos que assim traçamos no início dessa temporada. Que Deus abençoe ao Marcelo Cabo, que possa ser muito feliz, como ele já foi um dia, mas como ele me disse, o que ele já foi, ele quer ser de novo, ele precisa fazer de novo, ele precisa ganhar novamente. E eu tenho certeza que vai chegar esse momento a partir de hoje. É o pontapé inicial desse novo momento da sua carreira e desse novo momento do Centro Esportivo Alagoano. Receba toda a confiança do presidente Rafael Tenório, que me delegou, juntamente com Alarcon Pacheco, de traduzir esse momento. Ele que, assim comigo e com o Alarcon, traduziu toda essa negociação para que o Marcelo Cabo pudesse estar de volta aqui ao Centro Esportivo Alagoano. Se fala muita coisa, mas a verdade ela vai ser sempre aqui, com você, torcedor, com vocês da imprensa que levam a informação para o torcedor. A rota precisava de uma mudança, e ela mudou, e a nova rota tem o nome para o comando técnico, Marcelo Cabo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marlon. Obrigado também, Alarcon. A gente vai fazer diferente, foi um pedido, inclusive, do professor. Pode usar o de mesa mesmo, professor, que a gente sequer vai entregar a camisa a ele, que ele só já estou uniformizado e eu vou direto para o campo quando eu responder as perguntas, atender a imprensa, então eu vou direto para o campo. Então, seja bem-vindo, professor Marcelo Cabo. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, mas a gente queria ouvir o cumprimento inicial do senhor. Eu vou quebrar, está funcionando isso aqui? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Marlon, obrigado pelas palavras, pela apresentação, mas eu queria passar a palavra para o Alarcon, que ele desse uma palavra antes da minha colocação. Boa tarde a todos. Marcelo, só em nome da torcida azulina, da direção, né, agradecer mais uma vez por um amigo ter atendido o chamado aqui, nossa convocação, né? Você tem uma história brilhante aqui no clube, te desejar toda sorte do mundo aí, competência a gente sabe que você tem por demais, que você e o Gabriel sejam bem-vindos aqui nesse trabalho, nesse desafio, e tenho certeza que juntos a gente vai ser cada vez mais forte e aí vamos buscar os nossos objetivos. Então, seja bem-vindo e sinta-se em casa mais uma vez para desempenhar aquilo que você sempre desempenhou da melhor maneira possível, que é o bom trabalho. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Alarcon, pelas palavras. Primeiro, desejar boa tarde a todos. Tá ok? Tá. Primeiro, desejar boa tarde a todos. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de retornar ao CSA. A palavra que eu vou começar a minha coletiva de apresentação é feliz. Estou muito feliz. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui da imprensa. É um prazer muito grande reencontrar o pessoal da imprensa, velhos amigos aqui, que me remete lá para 2018, quando eu cheguei, né, mais ou menos nesse período aí, início de estadual, e a gente construiu toda essa trajetória. Meu agradecimento ao presidente Rafael Tenório pela confiança no meu trabalho mais uma vez. Agradecer ao torcedor azulino pelo carinho que eu tenho recebido deles, né, tanto quanto quando eu encontro, né, na rua, nas minhas caminhadas. Dizer que não só eu estou muito feliz, mas a minha família também, né? Eu costumo dizer que uma ligação do CSA não é um convite, é uma convocação. E sempre que eu tiver apto e oportuno para aceitar essa convocação, vai ser sempre uma prioridade para mim. Eu conversei hoje com o Marlon, com o Alarcon. O CSA é um clube que me projetou para o futebol do Nordeste, me projetou para o futebol brasileiro. Então, o que o ser humano tem que ter é gratidão. Então, todas as vezes que eu estiver apto e o CSA precisar de mim, entender que eu sou importante no processo, eu vou priorizar o CSA. E foi o que eu fiz dessa vez. Eu tinha outros, né? Conversei com o Marlon, com o Alarcon, com o presidente. Eu tinha outros planos de carreira, né? Eu tinha outras metas a seguir em 2024, mas como bem o Marlon falou, a gente sempre no futebol tem que recalcular a rota. Então, quando eu recebi o convite, a convocação, conversei com a minha família e, cara, eu consegui unir tudo. A gratidão pelo CSA, a oportunidade de abraçar um projeto, né, de 2024, um projeto muito sólido, com profissionais muito competentes. Está hoje tendo a oportunidade de trabalhar com o Marlon, com o Alarcon, duas pessoas que hoje são meus chefes, meu companheiro de trabalho, mas posso dizer que são meus amigos. Então, a minha confiança nos dois aqui é muito grande. O restante de staff, diretoria, o presidente Rafael, é pela terceira vez que ele está me contratando. E o mais importante disso é encontrar o torcedor azulino. Aí eu estava conversando com eles mais cedo assim, a gente precisa devolver, né, aquela chama para o nosso torcedor. A gente precisa devolver a alegria deles, né, em ir ao estádio, ver um CSA com DNA vencedor. A gente precisa resgatar isso. Nosso torcedor vem passando ao longo dos anos aí momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos até de incredulidade, né? Então basta nós profissionais, e essa é uma missão que eu aceitei voltar para o CSA, para que a gente possa resgatar o torcedor, porque ele é o maior patrimônio do clube. Então, assim, eu que já conquistei títulos, né? Um bicampeonato estadual dentro do Rei Pelé com o torcedor, eu conquistei um acesso, um vice-campeonato com o torcedor, eu sei a força que eles têm, eu sei o quanto ele pode impulsionar, mas a gente tem que fazer a nossa parte para poder trazê-lo de volta, fazer eles acreditar que a gente pode, a partir desse momento, criar um planejamento, eu sei que não a curto prazo, mas a médio, longo prazo, devolver o CSA para uma Série B, devolver o CSA para uma Série A, onde ele teve há pouco tempo, e a gente vai trabalhar bastante, vai arregaçar as mangas para poder dar essa alegria ao nosso torcedor. Muito grato a Deus, muito obrigado aqui pela presença de vocês todos, é bom vê-los novamente, e agora estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Muito obrigado, professor Marcelo Cabo. Nós temos, além da presença dos nossos colegas aqui, na sala de imprensa do CT Gustavo Paiva, algumas perguntas que foram enviadas, né, pelo grupo de coletivas, principalmente o pessoal do interior que não pôde estar presente nesse momento. Mas a gente vai otimizar a pergunta. Caso ela já tenha sido feita por alguém, a gente pede desculpa se não for feita nominalmente para quem está na coletiva. E não por ordem de Posso idade. dar uma quebrada no protocolo? Pois não, professor. A gente responde uma de cada um e duas de quem veio.
Perfeito. Vamos prestigiar quem veio aqui prestigiar a apresentação em coletivo. Então, cada profissional de cada emissora vai responder 2 perguntas, tá bom? Beleza, professor. E não por ordem de idade, mas por chegada, eu começo com o nosso colega Warner Oliveira. Um abraço, tudo de bom para você, Marcelo Cabo. Parabéns, Marlon, pelo seu aniversário. Um abraço, Alarcon, um abraço a todos os colegas, né? Mas eu gostaria de saber do Marcelo Cabo, nessa sua chegada, a gente que está habituado ao seu trabalho, né? O CSA tem pela frente 3 competições asseguradas, né? E antes disso, o CSA tinha a Copa do Nordeste como dentro do seu planejamento, né? Era uma dessas competições. E se falava muito que a Copa Alagoas ela teria uma base sendo representada pelo clube. E agora passou também a ser muito importante a Copa Alagoas, porque o campeão da Copa Alagoas vai disputar uma vaga da Copa do Brasil com o campeão alagoano. E o campeão alagoano e o título do campeonato alagoano também assegura, né, tanto a Copa do Brasil como o campeonato do Nordeste. Como será esse seu planejamento agora? Você utilizará o teu grupo, né, a tua equipe principal, nessas 2 competições que estão aí para começar? Um abraço mais uma vez, Marcelo Cabo. Boa tarde, querido. Eu vou te dizer já de antemão que a gente vai buscar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste 2025 com o título estadual. O CSA, quando entra num campeonato estadual, ele entra para ser campeão. Independente do momento, da circunstância, né? Muito respeito aos nossos adversários, mas a meta aqui é o título estadual. E aí eu conheço um pouquinho dessa competição, eu conheço um pouquinho desses títulos, sei qual é o caminho. Isso não nos dá a garantia de conquistar o título, mas a nossa meta, nosso alvo é conquistar o título estadual para que a gente possa recuperar o calendário 2025, que a gente possa ter a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, né? A gente tem a Copa Alagoas como um paliativo, né? A gente vai planejar, vai buscar esse título, mas se houver alguma intercorrência, a gente tem a Copa Alagoas para poder buscar a vaga na Copa do Brasil. Mas eu vou te ser sincero, o CSA, com todo respeito à Copa Alagoas, ele não pode pensar primeiro em Copa Alagoas, ele tem que pensar em título estadual. Se a gente vai ganhar ou não, isso aí a trajetória da competição vai nos trazer. Mas o foco e a meta da diretoria, minha e dos meus jogadores, o foco é a busca do título estadual. E a gente vai jogar 3 competições, Arne. E o CSA tem plena capacidade de buscar o título nas 3 competições. Primeiro, o CSA já foi campeão da Série C. Então, ele já conquistou esse título. O CSA é o maior detentor de títulos estadual em Alagoas. Então, ele conhece muito bem o que é conquistar o título estadual. E a Copa Alagoas é uma Copa que a gente tem que entrar com uma obrigação de ganhar o título. Então, é a meta, a gente não pode se esconder disso, a gente não pode se esquivar das responsabilidades, que a gente sabe o tamanho do CSA. Professor Marcelo Cabo, seja bem-vindo mais uma vez ao CSA. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, Alarcon. Foi muito rápido essa questão da transição do antigo trabalho para o seu que está iniciando agora. Houve um tempo de você analisar o elenco, visto que praticamente foi montado a dedo da antiga comissão, questões principalmente de características de jogo. Você acha que os atletas que estão aí vai facilitar no que você pensa de ideal para o CSA? Já deu tempo de ver as peças, de, sei lá, já identificar alguma necessidade até de contratações ou ainda não? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou chegando hoje, a gente inicia um planejamento através de informações e relatórios, né? Claro, eu vi os 2 jogos do CSA, né? Vou ver sempre. Claro que hoje o futebol está globalizado, a gente acompanha, né, as contratações, a gente acompanha as intervenções da diretoria e a reunião que eu tive, né, hoje pela manhã com o Alarcon e com o Marlon, com todo o staff e diretoria, me trouxe muita convicção, né? Eu conheço todos os jogadores do elenco, trabalhei com alguns, né? Então é um elenco que, na minha opinião, ele foi bem montado para o início da temporada, tá? E tranquilamente dá para eu adaptar, né, os meus conceitos e a minha ideia de jogo dentro desse elenco. E na trajetória, né, do dia a dia, das competições, a gente vai analisando. Não existe verdade absoluta no futebol, né? Não existe verdade absoluta. A gente vai analisar. A gente trabalha muito em cima das respostas que os atletas vão dar, né? E aí a gente vai
criar uma ideia, um conceito, um planejamento, porque a gente não pode falar de acesso do Campeonato Brasileiro se eu ainda passo por uma competição importante como o estadual. O estadual hoje ele tem um peso muito grande, né? O estadual chegou uma época que ele estava muito esvaziado. Falava assim, o estadual, cara, para jogar, vou jogar o estadual, tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, coisa e tal. Não, o estadual hoje, ele te inicia o ano seguinte com pressuposto, com orçamento que é muito saudável para o clube. Então, se você não chega bem no estadual, você tem perda financeira, você tem perda técnica. Então, o estadual, hoje você vê uma equipe como o Santos fora da Copa do Brasil, concorda? E outras equipes no cenário nacional, como o CSA. Né? Há anos atrás, a gente analisa que é inadmissível o CSA estar fora de uma Copa do Brasil. É inadmissível o CSA estar fora de uma Copa do Nordeste. Mas é o que aconteceu. Não adianta, a gente não muda o que aconteceu. Mas a gente pode aprender com aquilo para que a gente possa criar um novo mecanismo adiante para que a gente não sofra mais disso. Marcelo, boa tarde. Alberto Oliveira, da TV Esporte Alagoano. Boa tarde, Alarcon. Boa tarde, Marlon. Eu queria traçar um paralelo, Marcelo, com 2018. Você comandou o time com o sucesso que teve com um título nacional, um acesso à Série A, mas aquele time tinha muitos questionamentos em relação aos jogadores. Você administrou esses questionamentos ao longo de toda a temporada e um exemplo, por exemplo, foi o Neto Berola, que decidiu o jogo lá em Caxias, o jogo de acesso do CSA. São apenas 2 jogos, mas já há, por parte da imprensa, por parte de jogador, por parte de torcedores, muitos questionamentos em relação a alguns jogadores. Como é que se trabalha nesse ambiente? O que é que essa tua fala com um grupo novo que você está recebendo a partir de agora para recuperar uma confiança ou para dar tranquilidade para esses atletas que estão sendo questionados? A gente entende que quando um atleta é contratado pelo CSA, existe um estudo em cada atleta que foi contratado, né? Por uma questão X, Y, Z. E a gente agora, basta a mim, né, depois das reuniões que a gente fez, eu fiz uma reunião com a diretoria, terminei agora uma reunião com o staff, né, pegando um relatório de cada departamento para entender né, qual foi o processo até agora. Então, assim, a gente basta entender por que alguns jogadores não estão performando no início da temporada. Porque é início da temporada, por causa disso, aquilo, isso a gente trata internamente. E o meu papel é potencializar cada jogador desse, tirar o melhor e o máximo dele, com certeza, trazer confiança para eles, trazer leveza para eles, criar um ambiente bom de trabalho, um ambiente saudável, que a gente tenha a alegria de pegar o nosso carro na garagem, chegar aqui no centro de treinamento, passar um dia aqui dentro, viver o CT. Hoje nós chegamos aqui 9 horas da manhã, nós vamos sair daqui direto para a viagem para Arapiraca, porque esse é o que está se vivendo dentro do CSA. Hoje nós temos um CT de primeira grandeza, então a gente tem que usufruir disso. O jogador tem que entender que clube que ele veio jogar, né? O tamanho do CSA, o que o CSA representa, o que o CSA oferece. Hoje nossos jogadores têm tudo para chegar aqui 9 horas da manhã e sair 7 horas da noite. Entendeu? E muitos fazem isso dentro de um protocolo de trabalho. Então é isso, a gente agregar, a gente se unir, né, aqui dentro, entender que todos os segmentos do clube, do porteiro que abre o portão ali para vocês entrar até o presidente, são de suma importância. Todas as conquistas e êxitos que eu tive aqui dentro do CSA, não foi o Marcelo Cabo sozinho, né, não vai ser o Marlon, não vai ser o Alarcon, é um grupo multidisciplinar de trabalho, um trabalho integrado, do porteiro ao presidente, e é isso que eu apregoo, né, um trabalho que a gente possa usar o que está aí no nosso escudo, união e força, para que a gente possa conquistar os objetivos e voltar a trazer alegria ao nosso torcedor. Em relação, primeiro, à saída do Rogério Correia. Pelo que eu conheço dos amigos, 2 jogos é pouco demais para se avaliar uma saída de treinador. Eu não sei, pelo que os amigos já conhecem de futebol. E em relação à chegada do Marcelo Cabo, o Cabo terminou a temporada passada comandando o CSA. Por que então ele não permaneceu naquela temporada que ele
estava comandando o time, por que não acertaram com o Marcelo Cabo para ele começar já desta temporada? Boa tarde, Júlio. Primeiro, vamos por parte. Nós vimos para um projeto, o projeto terminou com insucesso em 2023 de não conseguir a classificação. O Marcelo chegou naquele momento. Quando a gente chegou, o presidente e eu e o Alarcon, a gente tinha uma ideia do CSA, que eu falei aqui para todos vocês, do DNA, daquilo que o CSA, que a torcida gosta. E fomos observar o mercado, o presidente tinha como intenção trazer um profissional diferente, que não tivesse passado aqui ainda. Traduzia toda essa expectativa que o torcedor abraçou e foi em 15 mil pessoas para o estádio Rio Pelé. Mas eu peço para que você faça a análise não de 2 jogos, mas de 1 mês e 18 dias. Essa é a análise que eu faço. Eu não faço análise de 2 jogos. 2 jogos serve para vocês verem lá e o torcedor. Mas para mim é 1 mês e 18 dias. E 1 mês e 18 dias, e como você me conhece, principalmente você que trabalhou comigo, sabe que eu não gosto de ter curva. Minha fala é reta. Só que essa máquina de moer gente chamada futebol, ela não permite que eu fale tudo o que aconteceu. Porém, você leu a nota e diz lá como um acordo. Entendemos, tanto eu como o profissional, que era um momento de trocar, de mudar. E mudou. Ponto. Os detalhes ficam internamente para o Rogério. Para mim, você ouviu a nota que ele colocou. Então, foi analisado, foi chegado a um acordo, tanto da parte dele como a minha, de que a gente precisava mudar. Mas eu não fujo da minha responsabilidade. Foi um erro meu. Pode ter sido um erro meu. Talvez se eu tivesse traduzido uma outra condição, mas só erra quem tenta acertar. E eu tentei acertar, mas eu precisava corrigir a rota, para lá na frente eu não poder corrigir mais o que eu tenho certeza que eu corrigi agora. Professor Marcelo, um abraço, prazer em revê-lo. Saudades dos nossos rachas, viu, meu irmão? Saudades dos nossos rachas. Temos que marcar. Alarcon, Marlon Araújo. Marcelo, ano passado o CSA te contratou no meio de uma competição. E óbvio que o torcedor, ele é imediatista e ele vê o Marcelo como uma espécie de salvador da pátria. Mas futebol não é ciência exata. Você vence, você perde, você consegue tirar de um grupo, você não consegue. Agora você retorna pela 3ª vez e com mais tempo. Embora, segundo suas palavras, hoje, se precisar corrigir rotas, serão corrigidas. Mas, a primeiro momento, é tentar com o que tem. São 3 competições e 2 competições super importantes. Campeonato Alagoano e Série C. Sem nenhum demérito, a Copa Alagoas. Tempo, você não tem. Você já joga amanhã. Domingo já tem um CRB. O torcedor é resultadista. E a imprensa, muitas vezes, impaciente. Mas você tem uma coisa que eu enalteci hoje. Experiência. Histórico. Currículo. Falar do teu currículo é chover no molhado. É muito mais positivo do que negativo. E como extrair desses jogadores, passar para eles as convicções que tu tens, para que eles possam responder nas 4 linhas. Realmente, a gente chega num momento que nós não temos muito tempo de treinamento, né? Eu cheguei hoje, eu vou dirigir a equipe amanhã, né? Foi colocada a possibilidade, né, pelo tempo, até de assistir o jogo de cima, coisa e tal, mas eu sou um cara que eu não fujo das responsabilidades. Se eu fui contratado, conversei com o Marlon, com o Alarcon, falei, me bota no vídeo que eu vou pro jogo. Vou ter ali uma sessão de treino de posicionamento, mas o futebol, ele acha quando tem uma troca ou insucesso, a gente não pode achar que está tudo errado, né? Teve muita coisa boa que foi feita até agora. Eu chego agora diferente de um cenário que eu cheguei ano passado. Ano passado eu cheguei no meio de uma Série C, o trem estava feio, como se diz em Minas Gerais. O trem estava feio. Eu já falei em algumas entrevistas para vocês, se a gente não abrisse o olho, a gente podia estar no lugar do América de Natal. Então, assim,
A gente, claro, que sempre que ainda vai trabalhar no CSA, tu vai falar assim, pô, eu quero a classificação, eu quero o acesso, o CSA é grande, mas você também tem que ter sabedoria para fazer a leitura do momento. O momento era muito difícil, muito difícil. A gente veio de um ano muito difícil. Então, assim, não vou comemorar a permanência, eu não vou comemorar a não classificação, mas dos cenários era o menos pior, a permanência na Série C. Para quê? Para que eles pudessem chegar junto com o presidente, criar um novo planejamento com antecedência, ver as competições que iam jogar, contratar com calma. Então, assim, foi um legado que a gente conseguiu deixar, para que essa diretoria que entrou tivesse esse início de trabalho. Talvez o resultado do primeiro jogo foi ruim, claro. A perda esportiva, a perda financeira é muito ruim. Mas, às vezes, as derrotas faz você recalcular a rota e aprender com elas e corrigir para que a gente esteja no último jogo lá, do acesso lá para a Série B do final do ano. Entendeu? Então, assim, eu encontro, nesse momento, um CSA muito diferente que eu encontrei no meio do ano passado. Completamente diferente. Né? Eu não vou fazer comparações nem juízo de valores, mas completamente diferente. Está completamente diferente. E isso é que me traz a convicção e a esperança para que eu possa trabalhar, que nem falei anteriormente, extrair o melhor desses atletas, porque tem muito... A gente lê, né? Eu acompanho vocês, eu tenho um maior respeito pela imprensa. E existe, né, como na sua maioria aqui, excelentes profissionais, pessoas que analisam futebol, talvez tão bom, até melhor do que eu aqui. Vocês estão muito tempo nisso, vocês são muito experientes. E eu costumo dizer, os cabelos brancos falam muita coisa, né? Quando tem um profissional com o teu punch, com a tua estrada, quando fala, a gente precisa ouvir. E aí a gente analisa, né? Retém o que é bom, o que não é bom, deixa passar. Mas o que a gente precisa é potencializar esses atletas, porque nós temos atleta aqui que jogaram Série A, nós temos atleta aqui que jogaram Série B no passado, nós temos atleta aqui que tem acesso da C para B. Então, assim, a gente não pode pegar agora por um resultado ruim e descartar tudo que foi feito até agora. Senão, daqui a pouquinho, o CSA vai, como os outros anos, aí, contratar 60 jogadores. E aí isso aí é perder convicção. E eu cheguei agora, mas eu estou muito convicto com o trabalho que eles iniciaram. Porque, eu já falei, são meus amigos, são profissionais que se prepararam para estar aqui. Né? Esse aqui do meu lado esquerdo aqui tem só 25 anos de futebol. O Marlon é um cara que se preparou muito para estar nesse cargo que ele está hoje. Então, a gente tem aqui uma equipe capitaneada por nós aqui, que a gente tem muita convicção no que a gente está fazendo. Quando eu falo a gente, porque eu abraço o que eles fizeram desde o início, quando eu não estava aqui. E como falou o companheiro, o elenco ele não é só formado pelo treinador. O treinador ele sugere, e a caneta é do departamento de futebol. Então, assim, quando a gente acerta num jogador, acertamos todos. Quando a gente erra num jogador, erramos todos, né? Então, assim, ter tranquilidade, tá no início de uma temporada. Nós vamos amanhã apenas para o terceiro jogo, né? Mas podem ter certeza que tudo que está sendo feito aqui está sendo muito bem feito pelo departamento de futebol. Professor Marcelo, mais uma vez, parabéns. Parabenizar também o nosso querido Alarcon, o nosso querido Marlon, captou rapidamente, entendeu que o CSA necessitava, e isso é a prova de estudo, inteligência. Então a gente já tinha notado isso, mas imediatamente esses dois conhecem muito futebol e traz mais um profissional, como o nosso querido Marcelo Cabo, que agrega harmonia, agrega ambientes prazerosos. Então só pode dar realmente coisas boas. Esse grupo que tem aí, professor, é o suficiente? O senhor vai chegar no pezinho do escutador de novela do presidente Alfredo Tenório e também do nosso querido Alarcon? Preciso de mais um, ou é o suficiente para fazer bonito aqui no Campeonato Alagoano? Prazer te encontrar. Demais, também, senhor. Eu inicio com esse grupo, né? Eu estou chegando hoje, a gente precisa primeiro chegar, entender os relatórios, entender as informações, fazer o diagnóstico, né, para que depois a gente tome as providências. Eu não posso fazer
finalizar uma análise se eu não diagnostiquei nada ainda, entendeu? Então, que nem eu digo, todos que estão entregues nas minhas mãos para começar a trabalhar hoje estão em igualdade de condições. Eu preciso, a partir de agora, trabalhar, analisar, potencializar para ver a resposta dos jogadores. A continuidade dos jogadores, ela só pertence a eles. O que eles vão produzir, né? As condições a diretoria está dando, né? O melhor o presidente está dando. Aí a gente vai diagnosticar. Se precisar durante o trajeto recalcular a rota, a gente vai recalcular. Se precisar durante a trajetória a gente melhorar, a gente vai melhorar. Se precisar contratar, a minha direção de futebol vai contratar. E pode ser que a gente encaixe e esse grupo vai embora. Eu cheguei aqui em 2018, nosso grupo era um grupo com muitas carências, né? Se você entender, a gente não podia mais modificar, a gente bateu o campeão com eles, mas você viu que teve uma reavaliação do grupo, uma mudança muito grande para o grupo do Campeonato Brasileiro. A gente tinha o Edinho treinando 40 dias, não podia jogar por causa de inscrição, entendeu? E houve quase que uma troca, mais da metade do elenco do estadual, mesmo sendo campeão, para o Campeonato Brasileiro. Porque às vezes a vitória é mais cara, mas ali a gente teve a capacidade de entender que aquele título não podia mascarar o que a gente ia levar para o Campeonato Brasileiro. Então a gente fez as trocas necessárias. E se assim houver uma necessidade aqui, esse cordão de 3 dobras, entenda que está lá na Bíblia, vai lá e veja o que é cordão de 3 dobras. É uma corda que você não consegue arrebentar. Então esse cordão aqui dessas 3 dobras aqui, vai ser difícil de arrebentar. A gente vai trabalhar muito e as decisões a gente vai tomar em conjunto, presidente, diretor de futebol, executivo e Marcelo Cabo, né? E aí a gente vai tomar as decisões sempre o melhor para o CSA. Boa tarde, Marcelo, Alarcon, também ao Marlon. Seja bem-vindo, né, novamente, para falar com você. E voltando um pouquinho, né, lá atrás para o ano de 2023, onde o clube viveu muitas turbulências e você acabou vivendo parte dessa, a gente pega um início de ano que não são 2 jogos, né, como o Marlon próprio falou, é pouco mais de um mês de trabalho do antigo treinador, mas que mostra que alguma coisa precisava ser mudada, né, alguma coisa não estava agradando, ainda que não seja entrado em detalhes. Como trazer para esses jogadores um novo momento, principalmente porque, apesar de não estar no CSA no ano passado, eles sabem, né, o que é que acontece, esses jogadores sabem, convivem com outros jogadores. Como mudar? O que é preciso, na sua opinião, hoje, por exemplo, conversando com esses jogadores, já tem um outro pensamento, uma outra postura para essa partida de amanhã? Foi boa a tua pergunta, que eu vou te dizer assim, cara, o Rogério saiu ontem, mas o Rogério deixou um legado aqui, ele deixou muita coisa boa, ele preparou esse elenco, ele alicerçou esse elenco, ele potencializou os jogadores, e aí ele acabou defrontando com aquelas dificuldades de início da temporada. Você ter um jogo decisivo, dia 7 de janeiro, você sabe que é um risco que você corre, né? Você podia pegar o melhor time do Brasil, como você podia pegar um time de pouco potencial e não ter sucesso. Mas é a regra do jogo, eu costumo dizer, se a regra está aí, vamos jogar o jogo. É um jogo 7 de janeiro, tinha que se preparar para isso. Eu não estou contextualizando e não estou falando nada, eu só estou dizendo que o Rogério deixou coisas boas aqui, entendeu? E eu quero aproveitar o trabalho que ele fez até aqui e dar continuidade colocando as minhas ideias e a minha filosofia de trabalho, né? Então, assim, a gente ainda está naquele momento de diagnóstico, só que é o seguinte, né? A gente está no momento de diagnóstico, mas já tem que dar o remédio para o paciente, porque tem jogo amanhã. E a gente precisa vencer. A gente não pode passar o susto que o CSA passou ano passado no Campeonato Estadual. Não há hipótese da gente ficar fora de uma final, além do mais de uma semifinal. Entendeu? Então, por isso que é esse estado de alerta. A luz amarela acendeu, porque volta os fantasmas e os traumas do ano passado, né? E isso a gente vai exorcizar aqui, a gente vai tirar, não vai deixar entrar, e fazer esses atletas entender o que é o CSA, né? A grandeza do CSA, o time que eles estão representando, independente da competição e da divisão, eles têm que entender o que a nossa responsabilidade nesse ano de 2024, né? O que a gente precisa? O CSA precisa voltar a conquistar.
O CSA precisa voltar a conquistar título. Ele precisa voltar a conquistar acesso a qualquer custo. A gente não vai medir esforço para isso. E os jogadores têm que entender. Eles têm que deixar o melhor deles todo dia no treinamento e principalmente no jogo. A gente precisa voltar a trazer alegria ao nosso torcedor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marlon. Boa tarde ao Alarcon e aos amigos também da imprensa. Marcelo, nós fizemos uma enquete no Globoesporte.com perguntando ao torcedor do CSA se ele concorda com o seu retorno ao clube, sua terceira passagem. 65% dos que participaram desaprovam o seu retorno. Como você avalia esses números e que mensagem você passa para esse torcedor que não concorda com a sua terceira passagem? É uma opinião do torcedor. O torcedor é soberano, ele tem o respeito, é uma opinião do torcedor e eu tenho que respeitar. Quando eu cheguei aqui em 2018 também, a minha aprovação não era muito grande não. E depois eu saí num caminhão de corpo de bombeiro com 30 mil pessoas indo atrás do caminhão. Então, é silêncio, trabalhar, eu tenho certeza que o meu papel é fazer esses 65% mudar de opinião. Professor, eu queria só registrar e agradecer a participação das pessoas pelo grupo coletivas, a Mel Pires, a Vitória, o Jorge Afrânio, o Tomás Carvalho, o Felipe Alves, o Evandro Lopes, o Suel Santos, o Cledson Silva e o Rodrigo Rocha. E, como eu disse, fizeram perguntas semelhantes às que foram feitas, mas a gente agradece. E só foi feita uma última pergunta, se amanhã já podemos ter... Ela foi feita pelo Rodrigo Rocha. Se amanhã já podemos ter novidades dos jogadores que foram contratados pelo CSA para a partida contra o Cruzeiro. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Sim, o Alisson vai ser relacionado, tá? Já está apto para ir para o jogo. Não ainda tem condição de começar o jogo, jogar 90 minutos, mas ele tem um tempo ali para poder atuar. Eu acho que é importante, é um jogador importante, foi contratado aí com uma relevância muito grande, já foi meu atleta por 2 vezes, conheço muito bem. Então o Alisson vai ser relacionado para o jogo. O Marcinho, se ele sair no bid, é outro jogador também que vai ser relacionado. E aí já foge a questão, né, da preparação física, a minha escolha, mas se o Marcinho entrar no bid até o tempo previsto, é outro jogador também que vai ser relacionado. E a gente vai tentar potencializar o mais rápido possível esses jogadores contratados para que eles possam estar nos ajudando aí na trajetória. Seja bem-vindo, professor Marcelo Cabo, de volta à sua casa, o Complexo Esportivo Gustavo Paiva. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo carinho. Essa foi a apresentação do técnico Marcelo Cabo da equipe do CSA. Seu nome já consta no BID e ele comanda a equipe neste confronto que acontece nesta quarta-feira, 6h30 da noite, contra o Cruzeiro, na cidade de Arapiraca. A você que acompanhou todo o nosso vídeo, o nosso muito obrigado. Não esquece de deixar o like, de fazer o teu comentário, compartilhar também o link desse vídeo com outras pessoas. Se você está vendo a gente pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus!